Qual modelo de treinamento vai te fazer evoluir mais e melhor? Ficar mais rápido, em menos tempo e performar no seu máximo potencial. Treinos em baixa intensidade, sprints, treinos polarizados, seja na corrida, ciclismo, triatlon, em qualquer esporte de endurance. Essa é uma discussão super atual. E é por isso que o Fala Lu mergulha agora na ciência por trás dos modelos de treinamento. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Manda nosso conteúdo para os seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas assessorias de treino, isso ajuda bastante o nosso canal. E assim a gente vai continuar trazendo conteúdo sempre relevantes, da forma que vocês gostam, aqui no nosso Fala Lu. E a discussão hoje é das boas, tá recheada de bons estudos, ótimos fisiologistas do esporte, trabalhando em pesquisas de ponta para avaliar modelos de treinamento. Muito volume versus pouco volume. Alta intensidade versus treinos leves. Treinamento polarizado, treinamento nas zonas mais moderadas. Esse é um assunto muito interessante e tem evoluído bastante. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer alguns estudos bem interessantes para mostrar recém-descobertas dos pesquisadores na área da medicina esportiva. Sugiro que vocês fiquem até o final do vídeo, porque eu vou trazer dicas práticas para nós, meros mortais, atletas amadores, mas que a gente vai poder colocar em prática o que foi descoberto nesses estudos nos nossos treinos, melhorando assim a nossa performance. Afinal, quem aí não quer melhorar um pouquinho o seu tempo na corrida, seu tempo numa provinha de natação, no triatlon, seja lá em qual esporte de endurance você praticar? Quando a gente vai lá para o PubMed, que é a biblioteca aí de pesquisa mais famosa do mundo, a gente encontra uma centena de estudos com design tipo esse. Um grupo de pessoas, indivíduos, é treinada com o modelo de intensidade, comparado com um grupo B, onde os níveis são ou básicos, sem intensidade ou com estímulos diferentes. Em geral, os grupos que são submetidos à intensidade têm respostas muito rápidas, melhorando principalmente o VO2 e alguns outros indicadores. Nesses estudos, que em geral são estudos de curto prazo, poucas semanas, esses trabalhos de velocidade parecem ser uma pílula mágica que cura todos os problemas, até aqueles que você nem sabia que você tinha como atleta. Enquanto isso, a gente tem nossos técnicos, nossos treinadores que vivem falando que a gente tem que treinar leve, que o treino leve é importante, que isso é tão importante que a gente muitas vezes deixa de melhorar porque a gente não tá fazendo treino leve. Eu mesmo já tive esse problema de não querer treinar leve. Eu lembro que um dos meus treinadores uma vez me disse que quando eu tivesse com muita dificuldade de fazer o treino na faixa de intensidade que ele colocava, que pra mim era leve demais, eu deveria tentar correr de costas, porque aí sim ia sair do jeito que ele queria. Como é que vocês encaram essa questão? Vocês querem sempre fazer força, terminar o treino morto, exausto, e acham que seus treinadores também estão viajando com essa história de que treinar leve pode te fazer evoluir? Para começar, eu acho que tem uma questão aí relacionada ao horizonte temporal. Essas adaptações dos treinamentos aeróbios de baixa intensidade demoram mais para ser percebidas, né? Os seus benefícios não são benefícios imediatos. Eles vão se acumulando ao longo de meses, ao longo de anos. Então aquela corrida leve, um pedal mais passeio, que vão construir aí capilares em torno dos seus músculos durante a atividade, levando a uma melhora da capacidade celular de transportar o lactato, que é fundamental lá nos treinos intensos, e que também vai aumentar a expressão de fibras musculares de contração lenta tipo 1, entre muitas outras adaptações, são algo que acontece a um prazo um pouquinho mais longo de tempo. Por isso, vocês vão ver diversas abordagens diferentes para tentar acelerar os resultados e esses benefícios que são dos treinos leves, mas que podem ser feitos de maneira mais efetiva. Um deles é a escola norueguesa, que está super na moda por conta dos famosos triatletas campeões mundiais, o Brubenfeld e o Iden, onde todos os treinos basicamente têm controle de lactato para que eles trabalhem de maneira precisa dentro das zonas de treinamento. Tem alguns outros modelos bem polarizados, onde os atletas fazem ou treinos de super intensidade ou treinos bem leves. Mas uma coisa é certa, você quase nunca vai ver um atleta da era moderna ter sucesso sem uma quantidade bem importante de treinos leves. Um estudo desse ano da Sports Medicine mostrou que, nos melhores atletas de corrida do mundo, eles fizeram uma análise em relação aos treinos
e descobriram que eles treinam entre 450 a 700 horas de corrida por ano. E mais de 80% eram corridas leves. Para a maioria deles, mais de 90%. Tem um outro estudo de 2019 que acompanhou por 7 anos corredores e mostrou que o volume de corrida leve foi o que teve a maior correlação com o desempenho em relação a qualquer outra variável. Tem outros estudos que mostram que isso vale para uma grande variedade de esportes de endurance, praticamente todos. Tem estudo com ciclismo, com esqui cross-country, até com patinação de velocidade, que mostram que volumes em baixa intensidade são indispensáveis para um desempenho de atletas profissionais. Aí você deve estar se perguntando, Lu, muito legal, isso tá valendo aí para um monte de atleta profissional, atleta de elite que tem anos de treinamento e vai conquistar lá a sua medalha olímpica depois de 15 anos de prática. Mas e eu, mero mortal, que treino poucas horas por semana e comecei tarde? Eu quero melhorar um pouco mais rápido, quero melhorar no próximo mês. Bom, isso faz sentido. Eu também já tive um pouco dessa pressa de correr mais rápido e menos tempo, principalmente porque eu também comecei depois dos 30. Por isso eu trago esse estudo super bem desenhado que acabou de ser publicado, foi publicado esse ano, e aborda esse problema da melhora quando comparado intensidade versus volume de treinamento, mas num horizonte de tempo curto. O estudo avaliou o impacto de diferentes modelos de treinamento em apenas 2 semanas. Vamos ver como é que foi feito esse estudo. Esse estudo foi feito por pesquisadores finlandeses com o intuito, então, de comparar aumento de volume versus aumento de intensidade e quais seriam as mudanças de condicionamento baseado nessas duas abordagens após 2 semanas. Eles tiveram, então, como objetivo avaliar uma mudança de microciclo, podendo considerar, então, 2 semanas um microciclo dentro de mesociclos maiores de treinamento, de treinos mais longos, que, em geral, a gente vai fazer ao longo do ano. O estudo recrutou 30 participantes. Cada grupo tinha 15 participantes, sendo 9 homens e 6 mulheres. Então, os grupos eram iguais em relação a sexo. Eles fizeram, para começar, um teste de corrida de 3K em ambos os grupos e o resultado foi bem semelhante. A média de tempo para os 3K foi de 12 minutos e 30 segundos, o que dá um pace de mais ou menos 4,10 minutos por quilômetro. Ou seja, eram atletas bons, eram amadores, mas que treinavam seriamente e eram iguais nos 2 grupos. Aí eles fizeram um período preparatório de 2 semanas, onde os 2 grupos fizeram treinos iguais. Eram treinos leves e 2 sessões na semana de treinos de intensidade, que foram 6 vezes 3 minutos no esforço máximo sustentável. E aí depois 2 minutos de recuperação. Depois dessas 2 semanas, eles fizeram uma semana de recuperação, onde eles reduziram 50% o volume e fizeram só treinos leves. Depois, então, vieram as 2 semanas de intervenção do estudo. O grupo intensidade fez 10 sessões, todas com intensidade. Todas eram 6 vezes 3 minutos de o mais forte possível durante essas 2 semanas. O grupo volume, o que fez? Fez um aumento de 70% no volume total, em quilômetros, mas todos os treinos foram treinos leves. Depois, então, dessas 2 semanas de intervenção, ambos os grupos tiveram uma semana de recuperação e depois eles foram retestados. Fizeram um teste de 3K para medir o impacto dessa intervenção no treinamento. Depois disso, passaram mais 2 semanas e eles fizeram um novo teste de 3K. Além disso, o que mais que eles mediram? Eles mediram variabilidade da frequência cardíaca, é o famoso HRV. Quem não sabe sobre HRV, a gente tem um vídeo aqui no canal super interessante, eu deixo na descrição para vocês, mas o HRV é uma ótima medida para avaliar o estresse do treinamento no nosso corpo, no nosso sistema nervoso autonômico, e ela é uma medida muito precisa, porque quando o HRV se altera, é um sinal de que as coisas não estão indo bem ou estão melhorando. E, em geral, ele se altera antes que a gente sinta qualquer coisa ou que nossos exames se alterem. Então não deixem de assistir depois desse vídeo, o vídeo de HRV que eu deixo aqui na descrição. Além disso, os pesquisadores mediram também percepção de esforço, isso é super importante, o RPE, e também fizeram uma série de exames de sangue e de urina nos diferentes intervalos nos 2 grupos. E quais foram os resultados? Vamos começar com o grupo intensidade. O grupo intensidade treinou a mesma quantidade de horas durante a intervenção do que eles treinavam antes,
5,5 horas por semana. Mas por estarem correndo mais rápido, eles aumentaram o volume total. Eles passaram de 45 km por semana para 50 km. Como é que ficou dividida a intensidade na semana? Sendo que no estudo eles utilizaram a divisão em 3 zonas, zona 1, 2 e 3. Então a zona 1 é leve, zona 2 é moderada, limiar e zona 3, VO2. Essa divisão não é a que a maioria dos técnicos usam, hein, gente? Tem muito técnico que usa a divisão em 5 zonas. Então também deixo aqui na descrição um vídeo que eu explico essa diferença de zonas de treinamento. Mas no estudo eles usaram a divisão em 3 zonas. E 62% dos treinos foram zona 1, 18% zona 2 e quase 20% dos treinos desse grupo intensidade foram zona 3. Isso é bem intenso, é em geral mais intenso do que os treinamentos que a gente tem visto, que são mais recomendados aí pelos técnicos. E realmente não é o que a maioria dos atletas fazem, pelo menos não é a maioria do que os técnicos prescrevem. Mas a gente sabe que tem muito aluno, né, muito atleta, muito corredor, atleta que acaba, assim, passando um pouco do limite aí na conta da intensidade e chega a fazer 20% de zona 3. Ou seja, é difícil, mas não é impossível, é algo que pode acontecer. Agora o grupo volume. O grupo volume aumentou a quantidade de horas treinadas por semana, 5,4 para 9 horas por semana, e de 45 km por semana para 77% por semana. Sendo que 99,6% dos treinos foram em zona 1. Eles comprovaram aí por lactato, por frequência cardíaca. Ou seja, pensa só aquela corrida que a gente costuma chamar de trote paquera, que você faz batendo papo com seu amigo, ouvindo um podcast complicado, pensando na vida. Todos os treinos eram trotes paqueras para esse grupo do volume. Agora vamos lá. O que vocês acham que aconteceu depois de 2 semanas nesses dois grupos? O grupo intensidade versus o grupo volume. O que vocês imaginam que aconteceu? A gente tem uma tendência a pensar que o grupo que fez velocidade, fez tiro, teve adaptações mais rápidas, né? Porque foi um período muito curto de treinamento. Ou seja, a gente tem uma tendência a imaginar que esse grupo foi o que teve um melhor resultado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que o grupo volume aumentou o volume muito rápido. Ele quase dobrou o volume de treino em 2 semanas, o que poderia até ser um motivo para que eles tenham uma piora do resultado nos testes de 3K, né? Então, a gente já começa a fazer algumas hipóteses, mas vamos lá mostrar direto o que o estudo trouxe de resultado. Eles fizeram, então, um teste de 3K para comparar como eles tinham o tempo antes, com o que aconteceu depois desse treinamento. Os 2 grupos tinham pontos de partida muito semelhantes, 4 e 10 de pace. Qual foi, então, a diferença para o segundo teste? Já adianto, não teve diferença nenhuma estatisticamente significativa entre grupo volume e grupo intensidade. Quando a gente pega a comparação do pré-intervenção com pós-intervenção para o grupo intensidade, eles ficaram 13 segundos mais rápidos no teste de 3K. E o grupo volume ficou 11 segundos mais rápido no teste de 3K. Ou seja, os 2 grupos tiveram uma melhora significativa e uma melhora muito semelhante. Quando eles fizeram o novo teste, depois daquelas 2 semanas de recuperação, o grupo que fez intensidade melhorou 19 segundos e o grupo que fez volume melhorou 17 segundos. Ou seja, depois de descansar, a resposta foi ainda melhor e também igual entre os 2 tipos de treinamento. Tinha um estudo lá de 2018 que foi publicado na mesma revista que já tinha mostrado ou tinha feito essa hipótese de que treinamentos sem intensidade, mas só com aumento de volume, podiam trazer respostas positivas, mas eles não tiveram conclusões tão factíveis quanto as medidas nesse estudo. E a resposta daquele estudo lá de 2018 é que tinham variações individuais que eram muito importantes e muito complexas para se considerar em relação à resposta de treinamento. Diferente desse estudo atual, que foi bastante homogêneo para todos os participantes. Voltando no estudo atual, como a gente já poderia imaginar, a dor muscular, a resposta muscular foi muito maior no grupo intensidade. E isso é bem interessante e a gente tem que prestar atenção. O grupo que fez intensidade também, quando preenchia questionário, aí se eles estavam com prontidão, se eles estavam aptos para treinar, eles tinham maior chance de não estar apto para treinar, ou seja, se sentindo desmotivado, com dor muscular ou cansado, do que o grupo que estava só com aumento de volume. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que regularidade nos treinos é uma das questões muito importantes
principalmente quando a gente pensa a longo prazo. Então, aumentar volume teve um menor impacto no cansaço no dia seguinte e menos dor muscular do que a intensidade. Em relação ao estresse medido pelo HRV, o estudo mostrou também que o grupo de intensidade teve uma alteração, uma piora no HRV, enquanto que o grupo volume teve uma melhora nos níveis de HRV, mostrando que o estresse adaptativo do corpo acontece na intensidade, mas não aconteceu nesse estudo para quem teve um aumento de volume. E por que esse estudo é tão legal? Achei super interessante e que mereceu esse vídeo para vocês. Primeiro, vamos fazer algumas considerações para mostrar que não é só pontos positivos, tem algumas questões que a gente deve considerar de atenção nesse estudo. Primeiro, que a gente está falando aqui que altos volumes de baixa intensidade trazem resultados semelhantes a fazer intensidade. Mas lembrando que os atletas fizeram 2 testes de 3K, um quando começaram a treinar e um logo depois das 2 semanas de intervenção, antes do último teste. Ou seja, esses testes de 3K, mesmo no grupo que teve só aumento de volume, pode ser considerado um treino de alta intensidade. É mais ou menos um tempo run. Ou seja, eles tiveram um estimulozinho de intensidade logo antes de começar as 2 semanas e logo depois de acabar as 2 semanas. Então, a gente pode considerar que teve um pouquinho de intensidade, pelo menos desses 2 momentos, que levam a adaptações neuromusculares e biomecânicas que são importantes para quem quer correr rápido. Em segundo lugar, o protocolo de intensidade me pareceu um pouco excessivo. É curioso entender que nessas 2 semanas eles só fizeram treinos de tiro, não teve um treino de tempo run, um fartlek. Então, é um treino realmente muito excessivo em relação ao que a gente vê na prática. Nenhum técnico passa treinos de tiro durante 2 semanas sem nenhum outro treino, nenhuma outra variação. Terceiro lugar, as 2 semanas provavelmente tem muita interferência do que a gente pode chamar de ruído, que é não só resultado daquela intervenção, mas outros fatores individuais. Por exemplo, se a pessoa fica doente, ou tem um estresse na vida, ou está passando por alguma pequena lesão, 2 semanas é muito pouco tempo para medir alterações individuais da maneira com que deveria ser medido se a gente fosse considerar cada atleta. Mas como o estudo teve resultados bastante similares, bem proporcionais para todo o grupo de 30 atletas, dá para dizer que nesse caso não teve muito desse ruído que tivesse interferência nesse estudo. É realmente um estudo bem interessante, bem executado e que traz uma resposta bem significativa em relação a esse contexto de comparação de intensidade versus volume. Outra coisa que tem que ser considerada é que esses aumentos maciços que a gente vê nesse estudo de ou só colocar tiro por 10 treinos seguidos ou quase dobrar o volume de treino em 2 semanas não é algo factível e sustentável num treinamento durante uma vida normal. A gente não consegue fazer esses aumentos de forma sustentada, em algum momento a gente vai ter que parar de aumentar a intensidade ou parar de aumentar o volume. Nesse sentido, um estudo que é um pouco antigo, de 92, mas ainda muito importante, da British Journal of Sports Medicine, mostrou que intervenções semelhantes, que levam ao extremo, tanto com aumento de volume, e aí o aumento de volume nesse estudo foi passar os atletas de 86 km por semana de corrida para 176 km por semana, tanto quanto aumento de intensidade. E aí, aumento de intensidade eram 9 km de intensidade por semana para 22 km de intensidade de treino forte por semana. 2 modelos levaram igualmente a sinais de overtraining. Esse aumento não é algo factível e sem risco para quem quer treinar a longo prazo. A gente precisa considerar que tanto aumentos muito importantes de volume quanto aumentos muito importantes de intensidade podem e têm um risco sério de overtraining, ou seja, isso precisa ser feito de forma que caiba na vida. A gente não vai conseguir aumentar uma coisa ou outra, já que a gente também, pensando no atleta amador, não tem tanto tempo para ficar fazendo treino leve, aumentando o volume aí, treinando horas e horas todos os dias. Mas o que eu achei super interessante desse estudo foi para provar que a corrida leve não é um estímulo que traz adaptações só a nível prolongado, a um nível longo de tempo, mas que em 2 semanas treinos leves e exclusivamente leves tiveram uma condição
de melhora semelhante a estímulos importantes de intensidade. Treinamento leve traz respostas rápidas também, mais rápido do que a gente podia imaginar, em apenas 2 semanas. E pode ser uma forma interessante de melhorar as características do seu treino, de melhorar a sua velocidade, sem usar intensidade. A gente sabe que a construção da base, né, muitos técnicos colocam uma fase de base durante o ano do atleta, é muito importante. E nessa fase de base é comum ter esses treinos mais leves. E eles trariam resultados a longo prazo, mas agora a gente vê que não, eles podem trazer resultados inclusive a curto prazo, ou pelo menos uma manutenção de performance. Ou seja, intensidade bem equilibrada, em cima de um treinamento de base com muito treino leve, parece ser algo bastante interessante que traz melhora significativa na nossa performance. Outra coisa bem importante foi esse sinal de fadiga, de esgotamento que o grupo intensidade demonstrou já logo nos primeiros treinos. Isso foi evidenciado, inclusive, pela medida do HRV. Tem fortes evidências de que o HRV, quando ele começa a diminuir, tem uma forte relação com a adaptação reduzida, ou seja, o atleta começa a parar de melhorar. Se o estudo durasse, por exemplo, 8 semanas, é muito provável que aquele grupo que estivesse fazendo intensidade começaria a piorar, deixaria de ter bons resultados. Enquanto o grupo volume, o grupo que estava fazendo só treino leve, teve uma melhora do HRV, ou seja, eles ainda tinham muita margem para continuar treinando e não sei ainda o quanto eles poderiam melhorar. Vamos ao que interessa então, como é que a gente coloca em prática os resultados desse estudo na nossa vida de atleta amador que quer melhorar aí a performance. Uma grande lição é que aumentos de volume não acontecem às custas de intensidade. O volume aeróbico adequado pode realmente ser uma chave para melhorar a velocidade. E não apenas quando a gente olha períodos longos de anos, mas até para períodos mais curtos. A corrida leve provavelmente é acompanhada por uma taxa menor de lesão. Ela permite que os atletas façam sessões de velocidade mais bem feitas, quando é intercalados por treinos bem leves, bem tranquilos. Ou seja, faz total sentido equilibrar aí a intensidade com bons treinos bem leves, bastante trote paquera na semana de treinamento. Além disso, o aumento dos níveis de treinamento tem que ser feito de uma maneira metódica e bem cuidadosa. Um artigo aí de revisão de 2020 da Sports Medicine analisou esse conceito que eles chamaram, e foi quando foi descrito, o Functional Overreaching, que é quando as cargas de treinamento vão levar a uma redução do desempenho a curto prazo. Não chega a ser um diagnóstico de overtraining, mas o atleta para de melhorar. E isso é o que parece acontecer quando tem um aumento rápido de intensidade. É quando você começa a chegar perto aí do seu limite muito rápido, além, obviamente, de aumentar os riscos de lesão. Ou seja, você tem que ter cuidado para introduzir novos estímulos, para introduzir volume, e aí é interessante introduzir volume com treinos bem leves e de forma progressiva, mas principalmente com a introdução de intensidade ou aumento de intensidade de forma muito rápida, porque o estudo mesmo mostrou, com os exames de sangue, com o HRV, que há um risco muito grande. Nada melhor que um técnico, que um bom profissional de educação física para te ajudar com tudo isso, hein? Não sou eu, mas sim esses profissionais que vão conseguir montar essa planilha da forma mais adequada. Mas a mensagem principal é que essa construção dessa base aeróbia, e ela é feita principalmente com esses treinos leves, é algo fundamental, que deve fazer parte da planilha de qualquer esporte de endurance, seja ciclismo, seja triatlon, seja corrida, qualquer um outro. E aí, para a intensidade, que vai entrar as adaptações neuromusculares e as biomecânicas, que são sim importantes, e vai ter que ter aí no treinamento de qualquer uma dessas modalidades, treinos estratégicos que o seu treinador vai colocar, mas sempre com uma base aeróbia de treinos leves bem fortes. E isso feito com bastante comprometimento e ao longo de meses e de anos, é que vai trazer um resultado sempre e de preferência progressivo, né? A gente quer sempre melhorar. Então, para melhorar, faz bastante sentido. Bastante treino leve com pitadas de intensidade controladas aí da forma mais adequada, que seu treinador é quem sabe como fazer melhor do que ninguém. Parece que muito do segredo da velocidade está em treinos leves, né, gente? Frequentemente a gente vê atletas super rápidos e a gente fica procurando o segredo nos treinos de tiro, nos treinos intensos. Talvez a gente devesse começar a olhar para os treinos leves, para ver o quanto eles acumularam de treinos leves ao longo dos anos, para entender por que agora, né, por que hoje esses atletas de elite são assim tão rápidos. Além disso, essa corrida fácil, essa corrida leve, é algo que a gente pode colocar na nossa vida
como amador de forma muito legal, porque a gente consegue fazer treinos com os amigos, a gente consegue conversar, a gente consegue ouvir podcast, a gente consegue fazer numa esteira, numa bike ergométrica, ou seja, eu acho que cabe bem na vida do atleta amador. O que vocês acharam desse estudo? Vocês vão começar a olhar os treinos leves de outra forma agora? Vão começar a valorizar um pouco mais? Aproveita para chamar seu amigo para correr com você, bater um papo ou para ouvir os nossos vídeos do Fala Lu enquanto você está treinando. É uma boa, dá para fazer na bike ergométrica, dá para fazer na esteira. Assiste Fala Lu e compartilha com todo mundo. É isso aí, agradecendo nossos patrocinadores, Trino, Kikos Fit Jungle, Probiótica, Dobro e Elite.